Não há leitor de língua portuguesa que consiga passar incólume por essa leitura. E eu diria que Terra Sonâmbula é um dos livros mais encantadores da língua portuguesa, e de uma maneira muito sedutora. E, portanto, essa narrativa ela consegue nos encantar de forma que esse encantamento, muitas vezes, amenize o horror da destruição. O contexto da publicação do livro é exatamente a assinatura do Acordo de Paz. O Mia comenta que ele começa a escrever o livro um pouco antes da assinatura e já prevendo as primeiras eleições livres que aconteceriam em Moçambique. Portanto, com um grau de esperança muito grande. Mia Couto está tratando de uma Moçambique recém-saída de uma guerra civil que durou quase 11 anos, iniciada no final dos anos 70 e que só vai ter o seu término em 1990, quando começam os acordos de paz, e até a assinatura, em 1992, desses acordos com a mediação do Vaticano. Portanto, é um quadro muito difícil. A narrativa fala das ruínas que essa guerra deixou, dos escombros que ficaram pelo país e com qual a população tem que lidar. E não só os escombros materiais, vamos dizer, no sentido bem claro moçambicano, e traduzindo para a nossa linguagem corriqueira, os escombros espirituais. Porque há uma questão muito importante, explorada pela obra do Mia Couto como um todo, que é um pouco a transcendência do povo moçambicano. Uma cultura que não abre mão dessa relação com o mundo transcendente. E com isso, nesse romance, inclusive, esse mundo transcendente está em escombros. Ou seja, é um romance que fala dessa destruição já feita e da necessidade de reconstrução, ainda não feita. O que acontece nesse romance é que o Mia, mesmo reconhecendo a importância dessa relação existente da cultura moçambicana com essa transcendência, ele aponta que esse mundo transcendente também não consegue oferecer sentido. Ele também está arruinado, porque a guerra foi tão profunda que arruinou a relação do próprio povo moçambicano com as suas tradições. Como é que a narrativa começa? É o menino e o velho que estão caminhando pela estrada e se deparam com aquele ônibus, o machimbombo, destruído. E numa situação que, aparentemente, recém-destruído, ou seja, foi destruído por uma bomba, por um ataque qualquer, e eles encontram, então, os cadernos. E nesses cadernos está escrita uma história, a história de Tuaí. E aí começa a haver a leitura dos cadernos. Mas o que acontece? É a criança que vai ler os cadernos para o velho. É a criança que vai contar a história para o homem mais velho. Na tradição africana, quem conta as histórias são os mais velhos para os mais novos, porque eles são os repositórios da memória. Mas no mundo que se apresenta em Terra Sonâmbula, a memória dos mais velhos não é significativa. É preciso que os mais novos expliquem para os mais velhos esse conhecimento. E, portanto, nós temos a narrativa se dando a partir de uma inversão desses papéis. O mais novo lê, porque é um instrumento que não é dominado pelos mais velhos, mas possivelmente dominado pelos mais novos, que passaram por escola, por instituições, que deram a eles essa instrumentalização. Eu costumo dizer que há uma aproximação muito grande na narrativa do Mia Couto com a poesia lírica, porque para realizar o que ele realiza em termos de linguagem, é preciso ter um domínio muito grande daquilo que a própria poesia faz. Quando ele começa o romance, naquele lugar a guerra tinha morto a estrada. É a primeira frase, o primeiro período que abre o romance. É inusitado. A guerra tinha morto a estrada. Primeiro, como matar um objeto que a princípio é inanimado. E como a guerra mata uma estrada. Isso só é possível se você recorre aos recursos da poesia. O inusitado, que aparece nesse primeiro período, que vai percorrer toda a narrativa, é exatamente nos fazer pensar uma ampliação da semântica, da capacidade de significação dessas palavras. Como a guerra tinha morto a estrada, a gente só entende isso no sentido metafórico. Nesse processo de leitura, nós vamos começar a tentar suprir as lacunas que nos são apresentadas por essa primeira frase, dadas exatamente pelo significante estrada. E estrada morta. Então a estrada é viva? Ela foi viva em algum momento? Como era uma estrada viva? O que é uma estrada viva? O que potencializa uma ideia de estrada viva? Vários sentidos serão mobilizados e nós vamos, de alguma forma,
selecionar esses sentidos na medida em que a leitura for sendo realizada. E vamos completar, de alguma maneira, o sentido dado por essa primeira frase, na medida que vamos progredindo na leitura, mas tendo a plena consciência de que isso não vai se completar. Não vai se completar porque nós estamos diante de uma obra que se abre para as interpretações. Ela não tem um sentido fechado, ela não te dá uma verdade prévia, que é típico do romance moderno. Portanto, a gente está diante de uma narrativa que recorre a determinados procedimentos do realismo, mas que vai muito além dessa linguagem realista, porque nos faz mobilizar sentidos imprevistos.